Bom dia, irmãos, tudo bem com vocês? Vamos se colocar em pé em nome de Jesus e já vamos aplaudir o nome de Jesus nesse momento. Em nome de Jesus, nós estamos aqui para buscar dele, para adorar ele nesse culto de sexta-feira de manhã, né? Nós estamos comemorando, nós estamos revivendo a morte e a ressurreição de Jesus Cristo e sabemos quanto isso é importante para nós. Sabemos quanto isso é profundo para nós que somos cristãos e estamos aqui para adorar Ele. E nesse momento nós vamos levar a nossa primeira adoração, nossa primeira oração, para que nosso coração esteja aberto, nosso coração esteja aberto para poder louvar Ele, nosso coração esteja aberto para poder ouvir da palavra. Nós não podemos ter um coração fechado para que a palavra ela bata e não entre, não ache morada. Nós precisamos disso, amém? Coloque a mão sobre o seu coração e vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Pai, oramos a Ti para que possamos, Pai, pedir, Pai, a Tua unção, a Tua sabedoria, Pai, esteja sobre esse lugar, Pai, com a Tua presença, esteja sobre esse lugar, Pai, com a Tua glória, Pai, nessa manhã. Jesus, paira sobre esse lugar. Espírito Santo, coloca, Pai, no coração dessa pessoa, Pai, a unção, coloca o temor, coloca, Pai, ô Espírito Santo, a alegria, Pai, muitas vezes que falta na vida dessa pessoa. E nesse momento de louvor, de adoração ao santo nome de Deus, que ela possa, Pai, se entregar, que ela possa colocar o seu coração, Pai, aberto na mesa do Senhor, Pai, para poder ser curada, para poder ser liberta, para poder ser transformado, Pai. E nós estamos aqui com o intuito de adorar a Ti, de engrandecer o Teu santo nome nessa manhã. Assim nós Te pedimos e nós Te agradecemos, entregamos esse culto, entregamos a adoração, entregamos tudo em Tuas mãos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Continua com a mão sobre o seu coração e vamos adorar a Deus com essa canção. Se puder, cante, abra sua boca, Ele quer ouvir o seu louvor. Amém. Quero estar junto aos Teus pés,
mais uma vez. Te louvarei, só te, Jesus. Te louvarei. Ele é merecedor. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Glória a Deus, só o nosso Deus. Em nome de uma linda salva para o nosso Deus. Toda honra e toda glória a Ele. Aleluias, glórias a Deus. Continue com a mão sobre o seu coração e vamos adorar com Ele, para Ele mais uma canção nesse momento. Deixou os céus pra me entregar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conhecer. Novamente, deixou o céu. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conhecer. No altar de adoração, no altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Deixou os céus pra me encontrar. Diga, aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conhecer. Mais uma vez, deixou os céus. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Diga com toda a sua força no altar. No altar
suas mãos. Engrandecido, Aleluia. seu nome é santo, poderoso és, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, 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 aleluia. a cruz me libertou. Seja exaltado, aleluia, aleluia. Seja exaltado, Levante sua voz. engrandecido, teu nome é santo, Poderoso és, e não há nada que apague o seu amor. a cruz me libertou, Aleluia. a cruz me libertou, A cruz me libertou, a cruz me libertou. nosso Deus. Estamos, ó Deus, prostrados diante de tamanha grandeza. Esse favor, ó Deus, a qual um dia nós recebemos. Recebemos a alegria, ó Deus, de ser chamados filhos de Deus. Porque um dia o Cordeiro imaculado, sem mancha, sem pecado, foi entregue e crucificado na cruz do Calvário, para que a mim chegasse a salvação. Nós começamos este culto dizendo obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu favor por mim enviado. Obrigado por ter feito tudo por mim, por ter pagado os meus pecados. Eu te louvo, Jesus, te bendigo e lhe peço, meu Deus, que haja, meu Pai, restauração nessa manhã. Fale para Deus, Deus, que haja restauração, que haja transformação nesta manhã, pois eu creio na cruz de Cristo, eu creio na cura completa, na libertação completa, porque um dia o Senhor, através da boca de Isaías, disse: verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades, Ele foi moído, transgredido pelas minhas, as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Aleluia. Te louvamos, Jesus. Rendemos-nos nossas orações, nossa fidelidade a Ti, porque em Ti, meu Deus, encontramos saídas, em Ti encontramos a vitória. Levante as suas mãos e diga: Senhor Jesus, eu quero nesta manhã entregar tudo que sou, tudo que tenho aos pés da cruz, pois eu creio que no Senhor eu fui salvo, no Senhor eu encontrei redenção, no Senhor eu encontrei a força para voltar à vida. Diga obrigado, Jesus, diga amém, e vamos aplaudir o nosso Salvador bem forte, bem bonito, que Ele merece. Glória a Deus. Bom dia. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, que a graça e a paz de Deus seja multiplicada sobre a vida de todos, amém, irmãos? Podem se assentar em nome de Jesus. Que bênção é estar unido com vocês aqui nessa casa de adoração, que bom é estar com vocês aqui na casa de Deus, amém, irmãos? Todas as coisas são possíveis para aqueles que creem, amém? E eu creio que esse dia é dia de nós lembrarmos do sacrifício perfeito, o sacrifício verdadeiro que trouxe redenção para todos nós. Amém, irmãos? Vamos a... um pequeno estudo que nós vamos concluir ele no domingo de Santa Ceia, no domingo de Páscoa. Hebreus, abra junto comigo, está antes do livro de Tiago, Hebreus, capítulo de número 10, a partir do versículo de número
Do 1 até o 4 eu vou ler agora a princípio, tá? Nós vamos ir e voltar várias vezes do livro de Hebreus, né? Bom, irmãos, nós temos que compreender, entender em nossa consciência, que na cruz de Cristo houve reparação. O que é reparar, irmãos? Vamos pensar na palavra reparação. Como que nós entendemos o que significa ou o significado de reparação? Reparação é você arrumar, organizar, refazer algo que um dia já foi ajustado, já foi alinhado. E na cruz de Cristo nós encontramos essa reparação. Nós vamos fazer agora vamos buscar alguns textos no Velho e também no Novo Testamento para conhecer o que a Bíblia fala. A Bíblia diz que no Velho Testamento o pecado era perdoado ou era coberto? O que vocês acham? O pecado era coberto. O que é cobrir? Esconder. O pecado era escondido. Então, para que houvesse uma reparação verdadeira, para que houvesse uma reparação certa, para que o Senhor reparasse o que estava perdido, então Ele enviou Jesus Cristo como base de perdão de nossos pecados. Então entendemos nós que a reparação começa através da cruz de Cristo, através do sacrifício do Senhor. Talvez um assunto para você que você tenha pleno conhecimento. Só que nós temos que aplicar o nosso coração a buscar o diagnóstico. Pense, por exemplo, um doutor, um médico. Um médico, ele vai, por exemplo, procurar, quando um paciente o procura, ele pergunta, o que você está sentindo? Alguém já foi no médico? Ele pergunta, o que você sente? A dor é assim, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E baseado nas coisas que você fala para ele, que você fala para o médico, doutor, que ali está lhe atendendo, ele vai se basear no conhecimento que ele tem, no entendimento que ele tem, e vai tentar apurar algo para lhe ajudar. Só que você sabe que por mais preciso que seja o doutor, ele não consegue trazer a cura para ninguém. É ou não é verdade? Ele não consegue curar, ele pode dar um medicamento que pode funcionar, que pode dar certo, que pode trazer para aquela pessoa um alívio, mas o que pode nós trazermos aqui com essa analogia ao nosso coração? O médico, por mais que ele procure estudar e entender o ser humano, por mais que ele procure ajudar e diga-se de passagem, faz um trabalho muito bem feito à sociedade, ele é limitado. Mas para que ele possa fazer um trabalho bem desenvolvido, ele precisa ter um diagnóstico. E o nosso diagnóstico, biblicamente falando, como que nós conseguimos compreender se estamos certos, se estamos errados? Qual que é o diagnóstico que nós podemos fazer? Como tiramos um diagnóstico para saber o que Deus está tratando do meu coração? O que eu preciso fazer para ser reparado o que está errado na minha vida? Então, como base de texto, eu quero que você guarde isso. A Bíblia, ela dá para a gente todos os diagnósticos, só que o diagnóstico sem ter a cura, não tem por que ter somente o diagnóstico e não ter o que fazer. Imagine, por exemplo, um doutor que fala para a família assim, olha, pode avisar a família, chame a todos que nós achamos o problema. E o problema é esse, e esse problema é irreversível. Quer dizer, ele achou o diagnóstico, mas não achou a cura. Já em contrapartida, quando estamos com a Bíblia aberta, quando estudamos a palavra de Deus, nós conseguimos achar o diagnóstico e a cura também. Diga graças a Deus. Então a Bíblia para nós é o norte da vida de todo aquele que quer encontrar o problema e achar a solução, você vai encontrar em Deus, é na palavra. É em Cristo que nós fazemos isso. Então, toda reparação começa com um diagnóstico. Você achou, por exemplo, você está dentro da sua casa, você está percebendo que as paredes estão meio feias a pintura. Você já achou o quê, irmãos? O diagnóstico. Eu estou com a parede suja, a parede está velha, a pintura ressecou, as crianças riscaram com a caneta da escolinha, né? E você achou o diagnóstico. Qual que é a cura? Comprar tinta e pintar. Então, sempre nós temos que basear assim, a cruz de Cristo, quando falamos da cruz de Cristo, a cruz é a cura.
Amém, Jesus? E durante essa mensagem eu vou te explicar, para ninguém ficar pensando que a cruz é essa madeira que vai curar alguém. Não é ela, mas baseado no que a Bíblia descreve, é através da cruz encontramos a cura, para aquilo que nunca se achou, aliás, que se achava diagnóstico, mas não se achava cura. Se achava, por que o homem sempre sofreu? Por conta do pecado. E por conta do pecado, o homem sempre vivia errante, sempre perdido. E por isso, então, o Senhor Jesus veio para nos trazer a solução, para nos trazer para nós a redenção e resolver o que estava perdido em nossa vida. Quem crê, diga graças a Deus. Vamos agora sim, vamos abrir aqui Hebreus, capítulo 10. Eu vou começar a partir do versículo 1, que diz assim: porque tendo a lei sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, falando aqui do Velho Testamento, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecessem cada ano, para que pudessem, para que pode aperfeiçoar o que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Então vamos fazer aqui um pequeno entendimento. Quando os irmãos pecavam, lá no Velho Testamento, quando eles cometiam algum pecado, eles iam até o sacerdote que apresentava um sacrifício. E esse sacrifício fazia que essa pessoa entendesse que a pena do seu pecado fosse perdoada. Como se aquele ali tivesse, por exemplo, aliviasse a consciência. Se tem uma coisa que machuca qualquer ser humano, é ter consciência. Qualquer um de consciência pesada, em quaisquer área da vida, você não consegue ter paz, você não consegue ser feliz com aquela vida. Então, entendemos nós que estes que receberam, mesmo no Velho Testamento, mesmo na lei, eles tinham uma visão do que seria, mas nada com exatidão. Por exemplo, eu não vou me atrelar muito lá na lei, lá em Deuteronômio, lá em Êxodo, mas se você, por exemplo, em Isaías, lá no capítulo 53, muito conhecido por nós, quando falamos de cura, Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então veja que Isaías, 700 anos antes, cerca de 700 anos, antes de Jesus nascer como homem, vindo de Maria, nascido, quando ele veio a essa terra, ele acreditou 700 anos antes que viria alguém que faria um sacrifício tal que ninguém mais precisaria sacrificar para perdoar pecados. Então, o que está descrito aqui eles tinham uma visão, não exata como eu e você. Eu e você não temos desculpa, amém? Eu e você não temos desculpa, porque nós já temos a convicção, a certeza, a exatidão do que Jesus já fez, isso já está feito. Hoje, esse dia específico para nós fazemos menção, nós fazemos o quê? Trazemos a lembrança, mas isso é algo que está vivo dentro de nós todos, ou pelo menos deveria estar vivo dentro de nós todos os dias, para que nós não estivéssemos ainda pensando, será que um dia Deus me perdoa? Deus já perdoou, já trouxe seu Filho para a redenção. Nós temos que assumir isso em nós, amém? Nós precisamos assumir. O que é assumir? Isso é para quem? É para mim ou é para quem? É para nós, é para todos que aceitarem, quem quiser, como diz Isaías 55, tem sede, venha às águas e beba dessas águas, mesmo que você não tenha dinheiro para pagar, venha e compre de graça. Jesus está lhe dando para você essa alegria gratuita, amém? Então eles tinham uma visão, eles olhavam ao futuro uma coisa incerta, nós não, nós enxergamos com exatidão. Jesus morreu e me deu a alegria de ser salvo, e principalmente Ele me deu a motivação para continuar de pé todos os dias da minha vida, amém? Versículo de número 3 agora, versículo 3 diz assim: nesses sacrifícios, leia por favor, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Só para você entender um pouquinho, nós não vamos ficar rebuscando, senão vou terminar o culto meio-dia. Mas vamos pensar o seguinte, de ano em ano, eles subiam ao sacrifício. Vocês já leram isso na Bíblia alguma vez? Quem lembra, por exemplo, do livro de Samuel, que o pai de Samuel, Eucana, de ano em ano, ele subia a Jerusalém, levava os sacrifícios para o sacerdote fazer por eles. Lembram disso?
que inclusive todo ano ele fazia uma parte de sacrifício maior para sua esposa. Lembra desse episódio? Quando que a Bíblia fala sobre isso, ela está dizendo o que para nós? O que nós conseguimos entender? Que todos os anos, os pecados que foram perdoados o ano passado, eu tenho que voltar o ano que vem e pedir perdão novamente. Então veja que esse perdão, na verdade, não era perdão, era só um alívio do quê? Um alívio de consciência. Hoje acontece isso? Sim ou não? Deveria acontecer assim hoje? Não deveria. As pessoas ainda continuam errantes, perdidas, mesmo após ter conhecido e passado pela cruz. Mesmo depois de passado pela cruz, de ter encontrado redenção na cruz de Cristo, elas ainda de tempos em tempos, elas precisam novamente fazer o quê, irmão? Reaver a sua vida com Deus, porque voltaram à maldade do pecado, do passado, dos erros. Por isso ele fala, vamos ler de novo 3? Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. É o mesmo que assim, chegou o tempo de ir lá pedir perdão de novo. Chegou o tempo de voltar lá ver se Deus continua ainda amando a gente. Irmãos, veja que esses ritos eram uma forma de eles, todos os anos, era uma maneira de eles acharem graça no Senhor, para que tudo aquilo que eles houvessem pecado, ficasse apagado. Só que veja que a Bíblia fala, está muito claro, o escritor deixou comemoração. Parece até uma coisa meio estranha aqui, não parece? Comemorar pecado, mas era uma forma de alegoria isso aqui. Por quê? Olha o que diz o versículo 4. Por favor, bem alto comigo agora, para ficar. Esse aqui tem que ficar gravado no coração. Porque é impossível que o sangue dos touros. Quer dizer, então todos eles iam apresentar a comemoração do pecado de ano em ano, mas eles mal sabiam que o boi, o touro, que o bode, a ovelha apresentada não podia tirar? Não podia. Entenda, existe uma diferença de um abismo, de uma eternidade, entre tirar e apagar e esconder. Aliás, entre tirar e esconder, porque quando nós entendemos que o pecado foi tirado, é porque a partir daquele momento já não existe mais. Quando é escondido, ainda existe uma raiz, ainda pode voltar à tona. Por isso que eles sempre tinham que voltar a pedir esses perdões e apresentar a Deus essas causas novamente. O sacerdote tinha que apresentar diante de Deus. Lembrando que o sacerdote, quando ia fazer o sacrifício, antes mesmo de pedir o perdão para o pecador, ele pedia por ele mesmo. Porque os sacerdotes também pecavam? Sim ou não? Eles também falhavam. Então entendemos nós que o homem não tem condições de tirar pecado de ninguém. Por exemplo, o pastor como um sacerdote, eu preciso sempre estar na presença de Deus. Eu oro para que Deus livre você de pecados, de tentações, de dificuldades, mas, entretanto, todavia, eu tenho que compreender que eu não posso limpar você do pecado. Eu posso lhe dar a palavra, eu posso lhe dar um ensinamento, mas quem tira o pecado do mundo é Jesus. Quem tirou o pecado do mundo foi Jesus. Isso está escrito lá em João, João capítulo 1, versículo 29. Só na tela aqui para a gente, João 1, versículo 29. Olha o que diz aqui. No dia seguinte, João viu quem? Esse João aqui é o João Batista, não o escritor João apóstolo, que vinha para ele e disse, por favor, leia bem alto, claro e bom som. Então, o que o João Batista quis fazer a analogia? Esse cordeiro tira o pecado. Esse que vem adiante de nós é aquele que faz o quê, irmãos? Tira o pecado. Ele arranca, ele perdoa, ele limpa. Já ele fala com esse sentido, porque as pessoas, habitualmente, desde o período do início da lei, no período de Moisés, até o dia da vinda de Jesus, e morte e ressurreição, eles entendiam que os pecados que cometiam era só pegar uma ovelhinha, matar e está tudo resolvido. Estou perdoado. Só que todo ano eles voltavam a fazer o quê, irmãos? Eles voltavam a apresentar o sacrifício, ou seja, eles comemoravam novamente o sacrifício. Eles voltavam novamente às mesmas coisas, quer dizer, eles não se convertiam, eles não entendiam que aquela vida deles era pecado. Eles não entendiam que aquela forma de viver que eles viviam era uma forma errante. Por mais que a lei foi dada por quem mesmo, irmãos?
Quem deu a lei? Foi Deus que deu a Moisés. Deus falou, isso era o quê, irmão? Regras. Por isso que eu falei para vocês no início, o diagnóstico que é feito pela palavra é, quando você lê a Bíblia, quando você vem para um culto, você se enxerga na pregação? Quem se vê na pregação? Você se vê na pregação? Quando o pastor está pregando, você entra dentro daquilo, você entende que aquilo é sobre você, então você está sendo encontrado, Deus está encontrando em você o diagnóstico. Diagnóstico é, eu estou achando a falha é essa, esse é o problema, essa é a razão, essa é a virtude, é esse o problema que a pessoa tem. Olhando nessa naturalidade de simplicidade do que estou falando, a raiz de todo o problema é o pecado. A raiz de todo o problema é o pecado. Então Deus, para poder ensinar o seu povo, Deus para colocar o seu povo na linha, para que eles tivessem um caminho santo, em tudo em obediência, Deus aplicou regras. Leis estas que eram preparadas para que eles não esquecessem que Deus colocou direções, e nessas direções eles deveriam seguir. Quem entendeu, diga amém. Deu para entender até aqui? Versículo agora de número 4, novamente voltando lá em Hebreus capítulo 10. Diz assim: porque é impossível, por favor, eu quero que vocês leiam bem alto, que o sangue... Então entendemos nós, irmão, que aquele sangue, aquele sacrifício, de certa forma era inútil. Lembrando que o Senhor criou regras, não para que nós saíssemos delas, mas para que nós nelas andássemos. Entenda, por exemplo, chegou ao ponto de o Senhor ter que enviar o seu filho, morrer na cruz, porque o povo não obedecia, porque o povo não dava valia àquilo que os profetas, os sacerdotes ensinavam. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer alguns comparativos aqui. Vamos pensar assim, quando Jesus veio ao mundo, imagine, por exemplo, a Bíblia fala que João Batista, naquela frase que nós lemos há pouco no versículo 29 de João, 29 de João, quando ele fala, esse que está vindo, esse tem poder para fazer o quê? Para tirar. Esse não tem poder para limpar hoje, amanhã está sujo de novo. Esse tira o pecado. Aí se você continuar a leitura, você vai ver que Jesus ele foi batizado nas águas, para fazer o que mesmo, irmãos? Para ser perdoado dos pecados dele? Por que, irmão, que ele foi batizado nas águas? Para nos servir de exemplo. Lembra que falou João Batista? Senhor, eu não posso te batizar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês se lembram que João Batista, no ventre da mãe dele, já era cheio do Espírito Santo? Alguém lembra disso? Sabe por quê, irmãos, que Jesus, quando bateu de frente com João Batista reconheceu quem era Jesus? Porque uma pessoa que tem o Espírito Santo reconhece as palavras de Deus, sabe o que é de Jesus. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo, uma pessoa que, só para a gente ficar mais claro, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é guiada, dominada pelo Espírito Santo. As atitudes delas são concernentes, são nas direções do que a Bíblia fala. Agora uma pessoa diz que é cheia do Espírito Santo, mas vive xingando, vive maltratando todo mundo. Ela bate na esposa, bate no marido, xinga um, xinga outro, inventa, mente, trapaceia. Você acha que essa pessoa é cheia do Espírito Santo? Aí ela vai vir no domingo e vai falar o quê? Eu vou tomar santa ceia para o perdão dos meus pecados, vou me limpar, vou sair das transgressões, agora vai começar a minha vida, agora eu vou poder voltar ao Senhor. Entenda, irmãos, muitas pessoas estão vivendo o Velho Testamento nos dias de hoje, ainda comendo e bebendo do corpo e do sangue de Cristo, porque Jesus, embora ele veio para trazer o perdão, para trazer a aniquilação do pecado, as pessoas ainda continuaram com a religiosidade, até hoje. Você consegue perceber isso também? Até hoje é assim. Então, quando Jesus ele veio, João Batista viu, esse aqui é o cordeiro. Esse é um cordeiro que pode tirar pecado. Esse é um cordeiro que tem poder, capacidade para arrancar o que está errado. Agora, pensando nisso que eu estou lhe falando, imagine quando a Bíblia fala que Jesus foi batizado, o Espírito Santo como uma pomba veio do céu e disse, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Então o Pai enviou do céu o seu Filho. Para quê, gente? Para resolver o que o homem não consegue resolver. Para fazer o que o homem não tem capacidade por si só de fazê-lo.
Quem está entendendo, diga amém. Hoje eu quis até fazer o seguinte, até nesse estudo, fazer diferente do que a gente sempre faz. Sempre nesse dia a gente fala da crucificação, dos dias antes. Se alguém até assistiu nesses dias na televisão, o pastor prega para pessoas que não conhecem Jesus, pessoas muitas vezes que têm um entendimento hábil da palavra. O pastor pregou ontem sobre Jesus no Getsemane. Alguém chegou a assistir o programa de ontem? O pastor falando sobre Jesus no Getsemane, 3 horas de oração. Quem é discípulo tem que aprender a orar. Jesus disse, vocês são meus discípulos e não podem vigiar comigo por 1 hora? Será que 1 hora é um peso para vocês? Aí Jesus, passando desse episódio, vem os soldados romanos, o Pedro corta a orelha do Malco, ele pega, não, peraí Pedro, não é assim que faz, cola essa orelha de novo aqui, aí então ele é levado. Aí Pedro nega Jesus 3 vezes, que é até a mensagem que eu trouxe hoje de manhã na TV, quantas pessoas, elas são convictas que estão com Jesus, elas estão convictas que na cruz ela já foi purificada, já foi limpado os seus pecados, na cruz está tudo resolvido. Há também quem diga, não vou falar aqui as terminologias, as nomenclaturas dadas para essas pessoas que pensam assim, mas você já deve ter ouvido falar, por exemplo, de pessoas que dizem, uma vez salvo para sempre. Quem já ouviu isso aí? Cuidado com essa teoria, que essa teoria não é bíblica. A Bíblia fala que salvação é por meio da fé. Eu creio para que haja então justiça, eu acredito. Por fé, eu sou salvo. Quem é salvo e tem certeza diz amém. Entendeu? Eu tenho certeza e convicção pela fé na palavra que sou salvo. Mas eu, embora saiba que a salvação não vem por meio de obras, eu tenho que conduzir minha vida como tal, como um cristão, como alguém que segue as pisadas de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Então, analisando por esse lado, você vai perceber que o escritor de Hebreus, não sabe se ao certo quem foi, mas creio que pela leitura, pela forma que é descrito, até muita semelhança das cartas do Paulo, creio que foi o próprio apóstolo Paulo que descreveu essa carta aos Hebreus. E quando ele fala sobre isso, quando ele traz esse recado, quando ele coloca essa palavra que o homem não pode receber perdão por causa do sangue de um boi, por causa do sangue de um novilho, do sangue de um carneiro, ele está deixando muito claro, expressado que a reparação não pode ser dada por meio do homem. O homem não consegue sozinho perdão. Então, por mais que você consiga entender e arrepender-se de suas falhas, você precisa de alguém que tem maior que você. A palavra diz, o maior abençoa. Quem que é o maior? É Cristo Jesus. É nele que encontramos, então, a salvação eterna. Diga graças a Deus. Voltando para o nosso texto novamente. Vai comigo em Romanos 3, Romanos capítulo 3, o versículo é o 23. Agora eu quero falar com vocês, para a gente entender sobre a raiz do pecado em nós. Romanos 3, o versículo é o 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Enquanto você está achando aí, eu vou comentar com você o seguinte. Vamos pensar agora, vamos partir para uma outra parte desse estudo. Vamos pensar que olhar a ótica do pai enviar o filho e o filho estar sofrendo. Qual é o pai que ficaria feliz vendo uma coisa dessa? Irmão, é impossível falar de pai e filho e não lembrar de Jesus e Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nesses dias, né, vocês viram há 2 dias atrás a tragédia em Blumenau, Santa Catarina? Vocês viram isso? Irmão, é pesado, é doloroso. Só que você acha que isso foi a única vez que aconteceu? Outras vezes já aconteceram isso. Em outros momentos isso já aconteceu. É triste falar. E é triste dizer, irmão, que infelizmente ainda coisas piores vão acontecer. Porque as pessoas não compreenderam ainda a vida, elas não entenderam a vida. Elas não compreenderam quem é Cristo, o que Jesus pode fazer por elas. E quando uma pessoa vive perdida, ela vive sem rumo. E para nós, esse caso específico, para mim, é uma loucura, gente. Você acha que isso é uma loucura, até pensar nisso? Né? Ontem, comecei a falar com a minha esposa sobre isso, ela chegou a um ponto que não tinha nem como falar mais. As lágrimas começaram a descer, e é triste. Né? Ainda mais quem tem filho, sabe, irmão, o peso, olhar para o seu filho e falar, meu Deus do céu, imagine a dor de um pai, imagine a dor de uma mãe passar por uma tragédia dessa. Imaginar que
Graças a Deus você olha para o lado, passa a mão na cabeça do seu filho, ele sorri, ele está com você. Mas saber, a noção, o peso, a dor, ninguém nunca vai saber. É só quem passou para falar isso. Eu até li uma frase assim: o pai e a mãe que enterram um filho, ele enterra parte da vida dele junto no caixão, junto com o seu filho. E eu vou até falar uma coisa para você. Imagine o seguinte, que falar, por exemplo, eu sinto a dor dessa pessoa, irmão, isso aí seria até uma coisa até desfavorável para a sua fala. É melhor ficar quietinho do que falar o que não deve. Porque ninguém sabe a dor que passa uma pessoa dessa. Ninguém sabe o peso que tem. Eu não sei se alguém chegou a ver alguma das reportagens, mas uma das reportagens, um pai que, cristão, ele decidiu falar. O coração é visível, o pesar do coração dele, mas ele fala assim: olha, eu sou cristão, e eu não devo revogar aquilo que eu creio. Por mais que o meu coração esteja dilacerado, eu preciso continuar e ajudar esses pais que também sofreram, essas crianças, essas professoras. Eu consegui ver nas palavras desse homem Jesus. A diferença que há em quando você sabe que você não pode perdoar, que você não tem o que fazer, mas você consegue, em Cristo Jesus, você consegue discernir isso. O mundo é mau. Agora, há uma loucura que para nós não é entendível. É uma loucura muito grande você saber de um pai que por si só tem prazer que eu digo aqui não é no prazer da alegoria, da alegria do homem, mas que por prazer, por amor a mim e a você, entrega o seu filho para morrer. Quem o faria isso? Não é loucura a ótica do homem olhando assim, Deus dá o filho para morrer? Não é uma loucura? Você faria isso? Quem é pai ou mãe, levanta a mão e faz assim, ó. Você é pai ou mãe? Você faria isso com os filhos seus? Pense comigo assim, um dos seus filhos tem... Deus falasse assim para você, não fala, tá? Pelo amor, não tire palavras da minha boca, mas exemplificando. Um dos seus filhos tem poder para salvar o mundo inteiro. Você salva o mundo inteiro ou fica com o seu filho? Pode falar. Você salva o mundo inteiro? Olha, não pergunte para mim que a resposta não vai ser o que você queria ouvir. Você pode salvar o mundo inteiro, pastor? Posso salvar. Mas é meu filho. Não tem jeito. Não consigo. Eu não consigo tirar ele de dentro da minha casa para salvar alguém que mata uma criança. Eu não consigo tirar o meu filho de dentro da minha casa para fazer, agradecer e tirar o pecado de uma pessoa que vive na prostituição, de uma pessoa que afana, rouba aquilo que não é dela. Eu não consigo. Você consegue? Tem essa fé? Sabe por que você não tem? Porque nenhum outro homem teve. Nenhum. Não houve e não haverá quem tivesse capacidade disso, senão Deus. Senão o Senhor, o Pai. Porque ninguém tem essa capacidade. Ninguém consegue entender o peso que é perder um filho por amor a muitos que não têm valor. Olha o que diz aqui, Romanos 3, 23. Vamos ler junto? Porque todos pecaram e destituídos... O que está escrito, gente? Todos pecaram e destituídos estão, ou seja, você perdeu a glória de Deus por causa do pecado. Então, a natureza do pecado me tirou a glória da bênção do Senhor. Aí diz o 24, sendo justificados de forma gratuita, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus, por favor, bem alto, Ele colocou isso, Ele fez isso, Ele propôs isso para a propiciação, que é colocar no lugar de algo, propiciar-se, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes sob a paciência de Deus. Anteriormente, o homem vivia no pecado e não tinha nenhum respaldo da parte de Deus por causa dos seus pecados. Leia a última linha, por favor. Sobre o pecado que a pessoa continua em praticar,
ela está vivendo no quê, irmãos? Na paciência de Deus, que eu creio que fique mais fácil entender, na misericórdia. Na paciência e na misericórdia, a pessoa continua pecando. Mesmo sendo uma pessoa que diz ter fé em Deus, mesmo sendo uma pessoa que diz que está sempre na igreja, que diz que é evangélica, diz que é crente, diz que é de Jesus, mas ela continua ainda levando a vida de pecado, porque Deus ainda tem o quê, gente? Ele é paciente, ele tem misericórdia de nós, Ele tem dado esse tempo para que haja arrependimento dos nossos pecados. Deus dá tempo para a gente se arrepender. Deus permite que esse tempo, ainda que por mais sujo e pecaminoso que seja esse caminho, Ele nos dá esse tempo para a gente se arrepender. Eu imagino, por exemplo, irmãos, uma pessoa que comete uma barbaridade, né, como essa que falamos há pouco. Você acha que Deus quer salvar ela? Na tua consciência, ela merece salvação? Seja sincero. Na sua consciência. Por que a gente acha que não? Porque na nossa consciência não tem perdão. Na nossa consciência, o diagnóstico é só... Oh, meu Deus do céu. 23 na tela, o versículo 23 na tela. Leia, por favor, novamente. Quando você julga que ele não tem perdão ou que ela não tem perdão, você se acha o quê? Deus, o que não tem pecado, o que não é. Mas pastor, olha o tamanho do pecado, pastor. Não tem tamanho de pecado diante de Deus. O que mata tem o mesmo peso daquele que está lá adulterando. É o mesmo peso, não tem diferença de pecado. Na Bíblia não fala assim, gente, vamos então às escalas de pecado. As escalas do pecado. Deus falou assim, ó, a partir de hoje, o pecado de mentir por irmão é um pecadinho. Então é só você matar uma formiga. É assim, irmãos? Não. Então o pecado ele não há um quantitativo de pecados para Deus perdoar. Eu posso pecar a vida toda. A Bíblia fala que ainda que esteja morto, viverá. Se creres no Senhor seu Deus. Se você crê, diz a palavra, confessares o Senhor, serás salvo, será perdoado, Romanos 10. Agora, o grande problema é, o Senhor diz na sua palavra, Ele não tem prazer na morte do ímpio, do pecador. Por que Deus não tem prazer na morte do pecador, gente? Porque Ele quer que todo homem seja salvo. Essa é a vontade de Deus. Então entendemos nós, que a pior pessoa que fez mal para você, diante de Deus, o Senhor quer perdoar ela. Mas pastor, eu não perdoo. E o pior de tudo não é isso. O pior de tudo é que essa pessoa pode se arrepender dos seus pecados. Pior não, tá? O pior é para você, na verdade. Essa pessoa se arrepende, ela é perdoada, encontra a graça, encontra a misericórdia, encontra a salvação, e você do outro lado, o crente, o cristão, que deveria perdoar, perde a salvação, porque ficou magoado. Mas pastor, ninguém sabe o que eu passei, ninguém sabe a dor, ninguém sabe, mas se eu não partir do princípio daquilo que Deus fez por mim em Cristo, então eu não tenho o direito de ser salvo também. Quem entende assim também? Você consegue compreender assim? Eu não estou dando uma ótica minha, eu estou dizendo o que está escrito. O que está descrito aqui? Vamos no 25, versículo 25. Ao qual Deus propôs. Ele quis fazer. Ninguém pediu para ele. Ele se propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. Para demonstrar a sua justiça pela o que, gente? Remissão. Remir, tirar, arrancar dos pecados que antes eram cometidos. Só que esses pecados antes eram cometidos de que jeito? Sob a paciência de Deus, quer dizer, Deus não aceitava, mas a pessoa continuava errando. Versículo 26, para a demonstração da sua justiça, neste tempo presente, para que ele seja justo, e também, daquele que tem fé em... Então, todo que crer no que Jesus fez na cruz, tem esse direito desse perdão de pecados. Mas crer não no sentido somente, eu vou continuar pecando para que um dia a graça seja maior. Isso aconteceu também, o apóstolo Paulo, não me lembro se foi na igreja de Corinto, acho que foi na igreja de Corinto que ele falou isso. Olha, nós vamos continuar pecando, acho que foi na igreja de Roma mesmo, nós vamos continuar pecando para que a graça seja maior? Por exemplo, vou dar um endereço para você aqui, ó. O endereço é Rua Rio Tapajós, número 268, na época número 136. Endereço onde residia o Jefferson.
cresceu numa vida perdida, mas uma vida perturbada, que fazia tudo que você imaginar de errado. Imagine você estar dormindo de noite, 11 e pouco da noite, passa alguém, joga uma pedra na tua vidraça e sai correndo. Gente boa? Gente boa não? Esse era eu, lá há mais de 20 anos atrás, mais 25 anos atrás, 25 não, há 15 anos atrás, mais, pouco, quase 19. Que eu esqueço da idade, eu me esqueço. Minha esposa fez 50 ontem, eu estou com 35, então aí eu acabo me perdendo com a idade dela, né? Mas assim, olhando para trás, eu falo, Jesus amado, como que hoje alguém vai acreditar num homem que está pregando? Imagine, por exemplo, o dono das vidraças que eu passava e quebrasse e me enxergasse hoje. Ah, era você, irmão, e pior de tudo era isso, que a vidraça era quebrada, na outra semana o vidraceiro colocava o vidro para o dono da casa, a gente passava, quebrava de novo. Que demônio, né, irmão? Que maldade. E para piorar, irmão, a gente passava quebrando todas as lâmpadas da rua, irmão. E ainda o prefeito que levava a culpa. Esse prefeito não põe a lâmpada, era o pastor que passava quebrando. Aí se você falar, ah, pastor, isso aí é uma coisinha pequena, né, pastor? Mas e a droga? Eu me lembro, irmão, que às vezes a gente saía em gangue. Hoje, não sei se também, sei lá, não sei se é assim, mas antigamente tinha muita gangue. As vilas tinham as suas ganguezinhas. Aqui também em Pato Branco tinha esses negócios? Não. A vila tal não fala com a outra vila, se trombasse, se matava. Irmãos, quantas vezes a gente é prevalecido e está em 20, 30 piazada, sair da nossa vila e se encontrasse alguém da outra vila, deixar esticado no chão, irmão. Quase morto. Aí você fala, credo, pastor, não vou escutar mais tua pregação, o senhor é muito mal. Essa graça alcançou a minha vida um dia. Ontem eu tive a oportunidade de falar a mesma coisa que eu estou falando aqui em público, diante de tantas pessoas e também pelo meio televisivo, internet. Eu tive a oportunidade de um evangelismo falar isso. Ah, porque eu não sei, eu acho que eu vou me pagar para me fazer uns negócios de regressão aí, porque a minha vida não vai para frente, não sei o quê. Ah, porque nada dá certo para mim. Eu sou um perdido, acho que ninguém, nem Deus me quer. Aí eu falei essa palavra. Deus te quer assim como um dia quis a mim. Porque um dia esse perdido que hoje anda falando de Jesus, outrora, não merecia perdão de pecados. O homem que traía a esposa, o homem que enganava a família, o homem que mentia, que afanava o que não era dele, que só pensava com malícia, que só olhava com olhos malignos para tudo. Como que isso pode acontecer? Não estou me dizendo aqui que sou Jesus, tá? Eu não sou um santo. Não sou a pessoa melhor do mundo, mas eu entendi esse dia que o justificador, ele me faz, está escrito aqui, ó, o justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Eu criei, o dia que eu conheci Jesus, eu criei, os meus pecados foram tirados, eles não foram cobertos. Hoje, quando eu falo disso para você, não me tenho peso nenhum, não tenho, porque Jesus me fez outra pessoa. Hoje eu sou uma nova criatura. Agora, o grande problema é, você se tornou uma nova criatura na tua consciência, mas nas tuas práticas você continua ainda como outrora? Era maligno de pensamentos, de atitudes, converteu-se ao evangelho, conheceu Jesus, conheceu entre aspas, porque quem conhece Jesus de verdade, não continua no erro, não continua no que está errado. Então, o favor de Cristo na cruz do Calvário me trouxe a redenção, que ninguém dizendo para mim assim, olha, eu quero perdoar você porque você quebrou minha vidraça, quero perdoar você porque você ficava fumando maconha atrás da minha casa, o cheiro a fumaça da maconha entrando na casa do vizinho. Irmãos, nunca ninguém perdoaria, porque o homem é mau. Quem lembra de Davi? Davi, na 2 Crônicas 26, se não me engano, a Bíblia fala que Davi, 23, a Bíblia fala que Davi ele tinha feito um censo em Israel. O censo é uma contagem. E esse censo fez que Deus ficasse triste, porque Deus não pediu para ele fazer aquilo. Tem coisas que a gente faz até para agradar a Deus, né? Mas Deus não quer que você faça. Tem coisas que você faz que não precisa, e o que precisa você não faz. Por exemplo, pastor, fazer boas ações, ajudar quem precisa é bom? Sim ou não? É bom, mas é isso que te leva para o céu? Não. É a confissão de Cristo, é a vida. Ajudar o próximo, estender a mão, dar uma cesta básica, parabéns, é isso, faça e continue fazendo. Mas não são obras que te levam para o céu. Não são coisas, não são alegorias da tua vida peculiar que vai te levar para o céu. O que te levará ao céu é a fé em Jesus. Então por isso muitas pessoas levam a vida dizendo, eu não faço mal para... Nunca matei, nunca roubei ninguém, eu sou uma pessoa
boa. Eu nunca fiz, não faço mal uma barata. Mas o coração dela é podre, imundo, que Deus repudia. Não é um homem, mas é Deus. Então, a intenção de nós compreendermos é, os pecados do homem, todos eles pecaram. Não há um homem que não tenha. Então, não há um homem, um ser humano, que possa também fazer, ou falar, condenar o pecado dos outros, o pecado alheio. Então, entendemos nós que a pior pessoa do mundo, eu lembrei de um negócio que agora, é até difícil de falar, não gosto de ficar trazendo coisa do mundo assim para falar, mas vocês lembram do rapaz aí que esse tempo morreu aí agora há pouco tempo, tal do Toninho Matador? Alguém nunca viu falar disso aí? Matou mais de 100 pessoas. Ele aceitou Jesus na cadeia, né? Ele matou o pai, irmão. Pra você ter ideia, é pesado, gente. Ele comeu o coração do pai dele. Um ser humano desse merece salvação? Aos nossos olhos, não. Mas o Senhor quer salvar a todos. Esse homem, não sei, tá? Eu não estou falando da história, não sei, não conheço ele, nunca tive presente. Só estou falando para vocês porque eu vi ele sendo batizado nas águas. Não sei se arrependeu de verdade, tomou um banho, mas esses tempos agora mataram ele. Não sei porquê, mataram ele, morreu. Toninho Matador morreu. Quer dizer, a pior pessoa do mundo vai chegar um dia que você vai ter que prestar conta, irmão. Sendo grandes pecados ou pequenos pecados, grandes delitos ou pequenos delitos, você vai ter que se constar diante do tribunal, o tribunal de Cristo, você vai ter que se apresentar diante dele. E aí o que você vai apresentar? Viu, eu vou trazer meu advogado. Hoje você pode chamar o irmão Adelar, advogado, que ele vai lá te ajudar. Mas diante de Deus, irmão, Jesus não vai ser mais o advogado. Hoje Jesus ele está pleiteando a minha causa e a tua. Mas diante de Deus, ele vai nos julgar. Ó, eu dei tempo para isso, eu dei tempo para aquilo, eu dei tempo para isso, eu lembro que eu deixei isso, eu deixei aquilo, e parecia para ele que eu não ia fazer nada, mas agora chegou a sentença e acabou. Não tem mais? Não tem mais o que fazer, acabou o tempo. Então, o que Jesus fez por nós mudou toda a história. A ponto de que a pior pessoa desse mundo, eu, você ou qualquer um outro, podem e têm direito de alcançar salvação, mediante a fé em Cristo, crendo, confiando, acreditando nesse Senhor, que veio para trazer vida, mesmo que ao meu olho, ao seu olho, a nossa ótica pareça loucura. Para mim, na minha visão, é uma loucura, irmãos, saber que Deus dá o seu Filho para morrer por gente que não merece. E uma dessas pessoas que não merece, sou eu. 1 Coríntios, falta 2 capítulos só. 1 Coríntios 1:25. Quem está entendendo a mensagem, diga amém. Está entendendo? Está compreendendo? 1 Coríntios 1:25. Pastor, é loucura perdoar uma pessoa dessa. É loucura, pastor. O senhor está doido a aceitar um negócio desse? Leia comigo, por favor, vamos ler junto? 25. Loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte. Quer dizer, o homem, meu irmão, em toda a sua sabedoria. Eu estou fazendo uma meditação de um livro, de um escritor chamado Derek Prince, ele já partiu. Esse escritor, ele foi fazer uma análise bíblica, ele foi fazer um estudo teológico da Bíblia. O estudo teológico é você procurar estudar a história bíblica, conhecer. E você sabe que, em grande parte, muitos dos filósofos são ateus. O que é o ateu? Que não acredita, isso aí é tudo mentira, é tudo balela. E ele foi fazer assim, ó, eu já estudei tantos livros, já estudei sobre tantas pessoas conhecidíssimas no mundo. Eu vou estudar a Bíblia agora para ter uma ótica segundo o que os cristãos falam, o que eles pensam. Eu vou ver o que está escrito aqui. Ele foi fazer essa leitura, esse escritor, Derek Prince, até tem alguns livros deste homem de escritos que o missionário lançou na Graça Editorial. E eu estou fazendo essa leitura, e na conversão dele, ele se converteu lendo a Bíblia, estudando para poder confrontar crente. Ele se converteu porque ele começou a ler nas páginas da Bíblia, ele achou a raiz do problema, que é
o pecado e achou também a solução. Ele encontrou a solução. E nesse livro que ele descreve, ele fala sobre a perfeita redenção. O que é a perfeita redenção? Se você olhar na ótica do que o pastor acabou de falar com você, que o sacrifício era feito e passava um ano e eles tinham que sacrificar de novo, esse sacrifício era perfeito? Porque tinha que fazer de novo. Então o sacrifício de Cristo é um sacrifício perfeito, que não se precisa voltar a fazê-lo novamente, porque o que foi feito, é e sempre será assim. Enquanto Jesus não nos voltar a buscar, como diz a sua palavra, essa palavra ela continua viva e eficaz para todo aquele que nele crê. Então, aí o que ele diz aqui no versículo 25 novamente, vamos ler? Porque a loucura de Deus é mais sábia. Por que ele chega à conclusão em falar que é a loucura de Deus? Ele não está falando mal de Deus, não. Ele não está chamando Deus de louco, tá? Mas ele olha, por exemplo, como que um homem dá o seu filho para morrer por quem não presta, por quem não vale nada. Posso aqui trazer um gancho lá no Novo Testamento, dos Evangelhos, que fala que Jesus, quando estava perante Pilatos, e tanto estava ali uma multidão de pessoas, e até uma multidão, eu gosto de explicar para as pessoas o seguinte: vocês lembram quando Pedro negou Jesus 3 vezes? Naquele episódio, o Pedro estava uma madrugada fria, ele sai para fora e ele vai junto ali com algumas pessoas que estão com a fogueira acesa, queimando. E ali ele vai para se esquentar ali. Até eu já trouxe, alguém lembra dessa pregação que o pastor fez uma vez aqui sobre isso? De você se aquecer num fogo estranho, de você procurar respaldo, ajuda, onde a ajuda não vai chegar. Você quer se aquecer momentaneamente, quer dizer, eu procuro ajuda, eu recorro à ajuda em algum local onde não chega ajuda. Então, o centro de tudo está onde, irmãos? Por favor? Na cruz. Eu tenho que centralizar a minha vida, é a partir da cruz, é a partir dali que eu encontro, então, a redenção. Então, ele olha para esse pensamento de que se fizesse ele como o que Deus fez, ele olha com a ótica pessoal dizendo, meu Deus, isso é uma loucura, isso é loucura quem faz uma coisa dessa. Só que ele fala, ainda que para nós seja loucura, a loucura de Deus é mais sábia do que os mais sábios desse mundo. Então, reconhecer a cruz de Cristo, entendemos nós, para a gente poder fechar aqui e findar o nosso entendimento. Volte comigo, por favor, em Hebreus, agora eu vou fazer a leitura do capítulo 9, tá? O 9 no versículo 13. Você entendeu a mensagem até aqui? Então agora o desfecho vai ser bem importante para a conclusão. Diz assim, 9:13 de Hebreus. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos, ou seja, lançada como um ritual ali sobre o pecador, os santificam quanto se diz respeito ao quê? Purificação do quê? Da carne. Nós entendemos então que ele começa a dizer para a gente, olha, se a purificação da carne era dada com a cinza que se queimava, da lenha que colocava e queimava ali o animal, se a cinza lançada sobre o pecador purificava o que era externo, o que era o externo, irmãos, que ele termina dizendo ali? Ele purificava a carne, quer dizer, a pessoa saía ali da carne dela purificada, mas o coração não. Porque de ano em ano ele voltava a fazer o quê, irmãos? Ele voltava de novo, pedir perdão dos mesmos. Quer dizer então que aquele perdão de pecados era uma alegoria para aquele ano, mas ele não tirava aquilo da onde? Ele não tirava da consciência, não tirava do coração. Então, a maneira que muitas pessoas tentam ser perdoadas é fazer o bem. Eu vou fazer o bem para que Deus me perdoe. Fazer o bem é suficiente? Não. Tem que ter confissão e tem que ter mudança de consciência, do coração. Tem que mudar, tem que ter essa transformação. Senão a gente continua vivendo ainda, pedindo perdão de pecado hoje, amanhã de novo a mesma coisa, depois de novo a mesma coisa, como se o favor de Cristo já feito por nós não tivesse acontecido. É como se você não declarasse a sua libertação quando Jesus morreu na cruz por você. Então, ele termina no 14 agora. Quanto mais o sangue de Cristo, ou seja, muito além o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, quando a gente pensa em eternidade, você pensa no quê? Quando você pensa em eternidade, você pensa no quê? Salvação?
Parabéns, salvação também, mas eternidade. Tem como explicar a eternidade? Tem como explicar a eternidade? Não tem. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma conta matemática bem fácil. Vamos pensar que a eternidade é 1 milhão de anos. Vamos pensar assim, porque 1 milhão de anos é ano, né, gente? Se o homem vive 70, 80, então imagine 1 milhão de anos. Quantas gerações passam em 1 milhão de anos? Vamos dizer que a eternidade seja 1 milhão de anos. Se a gente tirar um dia de 1 milhão de anos, é eternidade? Vamos pensar, se a eternidade fosse chamada de 1 milhão de anos, e se tirasse um dia da eternidade, um dia só, já não era mais 1 milhão de anos. Então a visão de eternidade, nós temos o quê, irmãos? É algo que nós não conseguimos mensurar. Nós não conseguimos entender. Gente, eu creio que eu vou chegar no céu, vou dar um tapinha nas costas do Abraão. Você acredita nisso ou não? A Bíblia não fala que estão sentados para julgar o povo? As 12 tribos? Não estarão ali Isaac, Jacó, Abraão? Não é o que a Bíblia fala? Quem já leu isso na Bíblia? Espera aí, mas então quer dizer que esses que venceram pela fé vão ser tidos por honra com Deus. Eu quero chegar lá, irmãos. Eu quero chegar ao céu, diga graças a Deus. Eu quero essa posição de honra, de estar à direita do Pai, de estar diante do Senhor. Aliás, nem é à direita que se fala, mas eu quero estar aos pés de Jesus. Eu quero se lembrar de tudo que Ele fez por mim, enquanto hoje você tem direito de escolha. As pessoas chamam de livre-arbítrio. Você pode escolher entre o sim e o não, entre fazer e o não fazer. Você pode fazer o querer e o não querer, mas o que me dá a direção de eternidade é conhecer, irmãos, que eu viverei com Cristo se eu entender o que aconteceu na cruz. Se eu não entender, todos os dias eu não entender da minha vida que na cruz o Senhor levou, Ele tirou, Ele arrancou o que ninguém podia arrancar. Ele fez o que ninguém podia fazer. Então, se a carne ela era aliviada por um tempo por causa de um boi, por causa de um cabrito, por causa de uma ovelha, quanto mais alívio pode trazer o sangue do Filho de Deus. Leia comigo, por favor, terminando, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa das obras que estão... Acabou, isso morreu, você já não é mais aquela pessoa, porque Cristo já lavou você com seu sangue para servir ao Deus. Pergunta. O sacrifício no Velho Testamento fazia o quê? Escondia o pecado. O sacrifício de Jesus fez o quê? Tirou. Bom, aprendemos essa lição. Agora a pergunta é, no Velho Testamento, quem sacrificava era o sacerdote. Que antes de sacrificar por alguém, sacrificava por quem? Por ele mesmo. Agora Jesus não veio fazer um sacrifício como era feito o sacrifício no Velho Testamento, porque Ele é quem, irmãos? Ele é o sacerdote e Ele é o sacrifício. Deu para entender? Jesus, Ele era o sacerdote, Ele é o sacerdote e Ele também era a ovelha muda que foi entregue ao matador. Mudo, calado. Então veja que esse sim, Ele não veio com pecados. Porque alguns podem dizer, Jesus era homem, hein? Jesus podia pecar. Jesus não tinha pecados. No entanto, que só podia se podia colocar, por exemplo, para perdão dos pecados, aliás, para que encobrisse o pecado na velha aliança, usava uma ovelha. Um animal irracional, um animalzinho novo, e quanto mais novo fosse, se tinha aquela questão de ser puro. Sabe? Então entenda, irmãos, que não havia pureza no homem para sacrificar, para ter perdão para o homem. Mas havia pureza naquele que sem pecado se fez sacerdote, fazendo o que o sacerdote fazia na velha aliança. Mas ele, além de sacerdote, se entregou. Tem diferença ou não? Tem ou não tem? Toda. Porque ele se entregou como sacrifício vivo, como ovelha muda entregue no matador. É esse o Cristo que nós pregamos. Quando você ouve falar de uma igreja que tem Cristo como centro, que se diz como a igreja que tem uma pregação cristocêntrica, é aquela igreja que tem Jesus baseado em tudo na sua vida. Você quer, por exemplo, alcançar perdão? Olhamos para quem? Eu quero alcançar a bênção da minha família.
Continuo olhando para Jesus. Eu quero alcançar prosperidade. Continuo olhando para Jesus. Eu quero alcançar cura. Eu continuo em Cristo. Os meus joelhos estão aos pés da cruz, com Jesus pregado, chorando, triste, derramando seu sangue. Amém? A cruz está vazia. Você está aos pés da cruz, porque aquele que esteve morto, ele ressuscitou. E por esse motivo, você pode dizer: obrigado, Jesus. Eu acredito que sou perdoado de todos os meus pecados pela tua cruz, em nome de Jesus. Quem entendeu, aplaude Jesus com alegria. Deus é bom, gente. Deus é muito bom. Eu teria aqui mais algumas coisas para falar, mas o meu tempo já se acabou. Domingo agora, na Santa Ceia, eu quero encontrar você de novo, que eu quero terminar essa mensagem. Que daqui para frente ela fica melhor ainda. Você gostou da mensagem? De verdade, eu peculiarmente falando, eu nunca tinha pregado dessa maneira, tá? Deus me deu essa inspiração nova hoje. Mas uma questão que fica guardada em meu coração. Esse Jesus, você está com o seu pedido na sua mão aí? Todos estão com o pedido na mão? Todos estão com o pedido? Quem não tem pedido, levanta lá para os irmãos lá, por favor. Isso. Leva para os irmãos quem não tem, por favor. Cadê o pedido, gente? Pode levar quem não tem. Alguém não tem o pedido? Deixa todo mundo receber primeiro. Em nome de Jesus. Todos receberam? Sim? A base, irmãos, que nós vamos, com fé em Cristo, fazer esse ato de fé, está escrito dentro desse encartezinho aqui, que é um pedido de oração. Colossenses 2,14. Você pode ler junto comigo? Lá no seu pedido? Isso, lá no seu pedido. Podemos? Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Colossenses 2,14. Essa cédula, irmãos, ela era contra nós. Agora, Jesus colocou na cruz tudo que era contra você. Tudo. Imagine agora o pior pensamento seu, ou talvez o pior pecado que você cometeu. Ele colocou na cruz aqui, irmão. Tudo isso. Pastor, na ótica de todas as pessoas que me conhecem, ninguém gosta de mim, pastor. Todo mundo é contra mim por causa dos meus erros. Não se preocupe, Jesus disse que por amor do meu nome, eles vão te odiar. As pessoas vão olhar para você como quem, irmãos? Como um salvo ou como um pecador? O ser humano vai olhar para você como um pecador. E Jesus disse, não se preocupe, isso é por causa do amor ao meu nome. Por você amar o meu nome. Esse é o motivo que elas têm ódio de vocês. Só que está colocado na cruz, cravado, aquele prego que atravessou a mão do meu Senhor, aquele prego que atravessou a mão daquele santo, puro, sem mancha, sem pecado, aquele prego cravava a maldição do Jefferson. Fala o teu nome. Aquele prego cravava a maldição do Jefferson, cravava a podridão que eu fui. E naquele dia, Ele deixou, irmãos, que você e eu tivéssemos acesso ao Santo dos Santos. No Velho Testamento, o Santo dos Santos era o local da maior presença de Deus. Hoje você tem esse acesso, porque o véu rasgou. A Bíblia fala que o véu que estava no templo, que impedia o acesso de se achegar à santa presença dos Santos Santos, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. A Bíblia fala que o véu rasgou. E o que eu acho mais lindo nessa leitura é, o véu rasgou, não foi de baixo para cima, para não falar que alguém rasgou, puxando um para um lado, outro para o outro. O véu rasgou de cima, porque do céu o Senhor rasgou o impedimento que te impedia você de acessar a Deus.
hoje você pode acessá-lo. O véu se rasgou. Já não há mais alguém que vai interceder por você para te pedir perdão do seu pecado. Hoje você tem acesso e fala: Pai, pequei, errei, mas eu estou aqui e eu quero perdão, eu quero mudança, eu quero transformação. Quem crê, diga graças a Deus. Amém, Jesus. Vamos nos colocar de pé. O obreiro Neudir tem uma função. Ele vai estar aqui na frente, lembrando que isso aqui é um ato de fé. Amém, irmãos? Amém, Jesus? Eu vou fazer uma oração, e nessa oração eu vou pedir que os obreiros me ajudem, até as pessoas um pouco os mais idosos, que me ajudassem na hora que as pessoas vierem aqui na frente, que façam 2 filas e organize para que na hora que cada um for cravar o seu pedido, o irmão Neudir vai estar aqui pregando, batendo o prego em cima aqui, né, irmão? É isso mesmo, o senhor está com o martelo aí, o irmão vai ser o martelador, o senhor vai bater o prego e os irmãos vão vir ali colocar o pedido. Em nome de Jesus, você vai cravar na cruz, você vai colocar na cruz tudo que está errado, tudo que você não quer mais. Pastor, eu carrego comigo uma enfermidade que eu preciso tomar medicamento todo dia. Pastor, eu tenho um problema de epilepsia. Eu tenho um problema moral, pastor. Eu tenho um problema físico que o médico disse que não tem o que fazer. Eu tenho um problema na perna, eu tenho um problema no corpo, no coração. Eu tenho um problema nos ouvidos. Seja onde for o mal, o Senhor Jesus cravou na cruz essa enfermidade. Lembrando, irmãos, se você não crê, olha para o pastor, por favor. Se você não crê, nem vem aqui. Porque essa cruz não foi essa aqui que Jesus foi pregado. Isso aqui é um ato de fé. É um recomeço. Lembra do início da mensagem? Alguém vai se lembrar? Nós achamos o diagnóstico e achamos também a cura. Nós achamos a cura, e a cura é Jesus, e é nele que você vai colocar tudo que você não quer mais na sua vida. Quem crê, diga graças a Deus. Oramos e em um momento determinado eu peço que todos venham. Lembrando, na fila não vai ficar olhando para o lado, não vai ficar pensando para lá. Eu quero que você entenda e compreenda que é um momento santo. Venha orando, não venha disperso, não venha pensando em qualquer outra coisa. Em nome de Jesus, feche os seus olhos, coloque sua mão sobre o teu coração com esse pedido. Pai querido e Pai amado, reconhecemos, ó Deus, que de nós mesmos nunca poderíamos ser perdoados. Jamais alcançaríamos perdão e redenção. Porque certa vez o Senhor disse aos seus discípulos: entregarão vocês nos sinédrios, xingarão vocês, falarão mal, apedrejarão vocês. Mas isso é por amor ao meu nome. Isso é por amor ao Cristo de Deus. Jesus, o Senhor usou Isaías para falar verdadeiramente. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviado pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez sair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo ele foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura como os ímpios, e com o rico, e na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou a moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade e prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor, e prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos. Diga aleluia. Porque muitos, e até as iniquidades deles, levará sobre si.
pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Aleluia, Senhor. Meu Deus, eu oro por todos agora, que se posicionam como quem crê em Cristo, como quem acredita no favor, no amor do Senhor. João 3,16, porque Deus amou o mundo. Leia comigo, fale em voz alta, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu-me o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No amor de Cristo, no amor daquele que não pensou duas vezes, mas foi como ovelha muda ao matadouro, cravando na cruz e recebendo todos os pecados e enfermidades nele mesmo, fazendo ele o pecado pelos seus pecadores. Posicionem-se agora, abra seus olhos, e no ato de fé, enquanto eu oro, repreendendo todo tipo de enfermidade, você pode agora sair do seu lugar e apregoar e colocar na cruz. Silvio, passa do lado de cá, Silvio, por causa do cabo. Silvio, passa do lado de cá por causa do cabo, por favor. Vocês podem sair do seu lugar em nome de Jesus e cravar na cruz de Cristo. Aleluia. Pai, nós oramos e nós declaramos agora, meu Deus, que todas as enfermidades, toda obra, meu Deus, que Satanás prendia essas pessoas, toda obra que o inferno, ó Deus, tentou de alguma maneira colocar, ó Deus, na vida deste povo, levanta a tua voz agora e diga: eu não aceito mais essa enfermidade, eu não aceito mais carregar em meu corpo, eu não aceito mais carregar um problema nos meus pés, um problema, meu Deus, que essa pessoa tem no útero. Em nome de Jesus eu digo: esse mal tem que sair agora, o mal que está na cabeça, o mal que está, meu Deus, colocando a chamada endometriose no útero dessa mulher. Levante a tua voz agora, em nome de Jesus. Nós estamos exigindo a saída do mal, todo o teu mal, em nome de Jesus. Tudo que não presta, toda obra do inferno, toda obra maligna que fez essa pessoa estar doente, que fez essa pessoa estar amarrada, aprisionada a uma úlcera, aprisionada, meu Deus, numa dor de cabeça contínua, eu digo: sai desta vida agora, toda a enfermidade. Venha com fé, irmão, venha com fé, minha irmã, em nome de Jesus. Eu digo: esse mal que faz você ter crises, que faz você ter dor de cabeça, em nome de Jesus. Eu digo: os rins que pararam de funcionar, volte a funcionar esse rim agora, em nome de Jesus. Eu digo: esse mal que está, meu Deus, corroendo o pulmão dessa pessoa, ela não consegue respirar direito, ela não consegue, ela não tem força. Eu digo aos ouvidos surdos, eu digo: sai daí a surdez agora, todo o teu mal, toda a tua obra maligna, Satanás, o Senhor Jesus levou sobre ele. Nós não aceitamos que você continue colocando esse mal, essa gripe, essa rinite alérgica, este mal que está na cabeça dessa pessoa. Eu digo agora a toda a força das trevas, eu digo ao câncer, eu digo a essa metástase que se está espalhando pelo corpo dessa pessoa. Ora, meu irmão, volte para o seu lugar orando. Cadê a tua oração? Em nome de Jesus, você está colocando na cruz, é na cruz de Cristo, todo o pecado, toda a doença, toda a lascívia, toda a imoralidade, toda a obra do inferno, saia, saia, saia. Eu estou lhe ordenando, eu digo agora, as doenças autoimunes, doença autoimune, essa pessoa que precisa, em nome de Jesus, ela precisa de tomar medicamento todo dia. Em nome de Jesus, eu declaro agora, vencida essa guerra, vencida essa enfermidade. Abre a tua boca agora, diga: Deus, aquele exame vai dar, meu Deus, positivo para mim, eu vou vencer, eu não vou ver, meu Pai, algo negativo mais na minha vida. Eu estou determinando o caroço, o cisto, o quisto. Ora, meu irmão, ora, minha irmã, em nome de Jesus, coloque aos pés de Cristo, coloque aos pés da cruz, pois na cruz Ele te curou,
esse mal não vai te perseguir mais. Eu digo agora a depressão, a ansiedade, eu digo agora essa força maligna, eu digo sai agora, espírito da bipolaridade, que faz essa pessoa ser má, um dia ela está feliz, outro dia ela está triste. Ore, determine, eu digo sai dor no ombro, sai dor nas pernas, eu exijo agora toda a tua obra, sai desta vida. Eu digo você demônio que age, meu Deus, colocando essa pessoa uma tristeza, uma depressão, uma ansiedade, eu estou me dirigindo a você demônio que coloca dentro de casa confusão, você que coloca briga, você que coloca contenda, eu digo todo espírito do vício, o vício do cigarro, o vício da cocaína, o vício da maconha, o vício da bebida alcoólica, ao vício que faz essa pessoa viver debaixo de pornografia, o vício da lascívia, da imoralidade, saia, vamos gente, vamos igreja de Jesus, você não precisa de mim para orar, em nome de Jesus, eu estou determinando, na cruz de Cristo está colocado, levante as suas mãos para o céu, diga comigo, Senhor Jesus, bem alto, levante as suas mãos, diga, Senhor Jesus, eu não aceito mais, e nem permito, nenhuma obra maligna do inferno, no meu corpo, na minha vida, na minha casa, e eu digo em uma só voz junto com vocês, todo mal, tudo que não presta, toda obra do diabo, jogue a sua mão para trás e diga, sai agora, em nome de Jesus Cristo. Levante a sua voz e adore a Deus, adore ao seu Senhor, aleluia, Jesus. Vou deixar a cruz, tudo que passou, tudo que ficou, Aleluia. olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu vou deixar a cruz, tudo que passou, tudo que ficou. Isso, deixe para trás, gravado na cruz de Cristo. Olho pra você, Eu sei, ó Deus, corro pra você, o seu amor me chama. aleluia. Vou deixar A igreja, tudo que passou, tudo que ficou pra trás. eu olho a Deus, Eu olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. pode ser melhor que é para Jesus. Na cruz, tudo que passou, Abra a boca e fale, Jesus, eu creio. Aleluia, aleluia. olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Ah, meu Deus. Sua morte ali na cruz carregou a minha dor. Você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Aproveite essa oportunidade para recomeçar. Tá na cruz, tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Aleluia. Eu olho para o Senhor, Olho pra você, eu corro para o Senhor. pra você,
cabeça, com a mão no teu coração. Você tem a oportunidade de deixar para trás. E isso depende única e exclusivamente de você, porque na cruz já foi colocado as suas dores, sua ansiedade, seu pecado. Na cruz foi colocado tudo que você era de ruim. Mas num ato de fé você pode fazer o seu voto a Deus e dizer: Senhor, a partir de hoje eu vou ser diferente. Eu não posso induzir você nessa oração, mas você pode agora dizer: Senhor, eu vou mudar, eu vou viver para o Senhor, eu vou colocar a minha vida em viver, em estar todos os dias aos pés da tua cruz, confiante que a partir de hoje o passado, o pecado, a vida pecaminosa já não me domina mais, já não me alcança mais, já não tem mais poder e nem autoridade, nem em meus pensamentos, nem em minhas atitudes, porque agora eu sou lavado, eu sou purificado. É o seu voto a Deus, é o seu propósito, é você e o Senhor. O que você a partir de hoje declara que fará, como você vai viver a partir de hoje, como será a tua vida a partir de hoje, esperando mais um ano para ver se você vai ser perdoado de verdade, ou é a partir de hoje assumir Jesus? Assumir Jesus como teu Senhor, assumir Jesus dizendo: eu não vou mais estar apegado às coisas, eu não vou mais estar apegado às motivações, aos prazeres que esse mundo promove. Eu quero, meu Deus, em nome de Jesus, firmar um propósito com o Senhor, de todos os dias da minha vida, de todos os dias, meu Pai, da minha existência, lembrar do seu nome e falar o que o Senhor fez por mim, e contar as maravilhas, as abundâncias de tudo aquilo que, bendito seja o nome do Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará, porque eu creio, Jesus, que estava escrito esse dia. Meu Deus, não foi o Senhor, não foi o homem, não foi um convite que trouxe ninguém aqui, mas foi o Senhor que trouxe teu povo aqui, foi o Senhor que motivou-nos nesse dia a trazer uma mudança verdadeira e sincera. Nossos corações precisam, Jesus, de uma mudança, não ao que diz respeito às coisas doutrinárias, às coisas do homem, mas uma vida sincera, de devoção, uma vida, meu Pai, não de máscaras. Diga isso, diga: Jesus, eu deixo a máscara, fala com fé, eu deixo a máscara cravada na cruz, porque a partir de hoje eu vou te servir com todas as minhas forças, eu vou te adorar com todas as minhas forças. A cura que hoje eu recebi, diga isso, a cura que hoje eu recebi, eu vou contar para todo mundo saber que Jesus vivo está, e Ele me visitou nesse dia, Ele me visitou. O nódulo não existe mais, o câncer não existe mais, o cisto não existe mais, a enfermidade não existe mais, o pecado, ele não está no passado, o pecado foi arrancado, foi tirado, e por isso, Jesus, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos. Oh Jesus, 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 Jesus. Ori canta la bacerebe canta la basiribi canta la. Ori alabalaba cerebe canta la bacerebe canta la balabaia. Oh maravilhoso Deus, Jesus, usamos as palavras do apóstolo Paulo ao livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Mas longe de mim está gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A minha glória está na cruz, a minha glória, a minha redenção está na cruz, pela qual este mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, porque Cristo vive em mim. Se você crê, diga: eu creio, diga: obrigado, Jesus, e com as mãos lá em cima, aplauda Ele, bem forte, bem bonito, que Ele merece. Glória a Deus, glória a Deus. Agora, pecado, doença, enfermidade, remédio ficou na cruz de Cristo, acabou. É tempo de você exaltar o nome do Senhor, amém? E eu creio que Jesus está aqui agora, eu creio de verdade. Eu quero saber o que Jesus fez por você agora, nesse momento. Pastor, nessa oração, nesse culto, eu agora posso dizer: eu sou de verdade um filho de Deus,
Pastor, eu estava com a dor, eu estava sentindo um negócio estranho. Pastor, ainda que seja por fé. Quem lembra da mulher hemorrágica, quando ela tocou em Jesus, a Bíblia fala que ela não entendeu a cura diretamente, mas ela falou, sentiu que ela foi curada. Se você sentiu a visitação de Deus, e você estava com um problema, e você agora pode dizer, Senhor, eu coloquei na cruz de Cristo e agora eu sou curado. Ainda que por fé. E ainda que por fé você vai testemunhar. Alguém nessa manhã, olha para o pastor, não olha para o chão não, Jesus está aqui no altar, quem crê diga amém. Amém? O anjo de Deus está passando curando. Pastor, eu estava com uma dor de ouvido, estava ruim para escutar, pode escutar direito agora, em nome de Jesus. Amém? Pastor, eu estava com uma dor no peito, um negócio estranho, uma ansiedade, passou esse negócio. Pastor, eu estava sentindo uma dor assim na barriga, assim, uma coisa estranha, uma pontada, parou, não tem mais, em nome de Jesus. Pastor, eu tinha um caroço, você tinha um caroço, pode procurar o caroço, que o caroço sumiu em nome de Jesus. Amém, Jesus? Alguém nessa manhã, pastor, eu quero testemunhar o que Deus fez em nome de Jesus. Não pode ter vergonha. O testemunho fala aquilo que Jesus fez. E se Jesus está em nosso meio, os milagres acontecem. Amém, irmãos? Alguém aqui não chegou bem e agora está bem? Em nome de Jesus, sem timidez, levanta a mão para a gente mostrar o que Jesus fez. Alguém em nome do Senhor? Às vezes eu vejo assim que tem pessoas que ela tem uma dificuldade para falar. E essa dificuldade é o que muitas vezes impede você de mostrar o que Jesus está fazendo. E isso impede você de crescer. Alguém em nome de Jesus, pastor, eu estava com uma dor, eu estava me sentindo mal, essa semana eu estava muito cansado, uma preguiça, um desânimo, mas agora passou esse negócio. Alguém em nome de Jesus? Eu não duvido do que Deus pode fazer. Aqui no meio, aqui, por favor, corre lá, por favor, em nome de Jesus. Deixa o câmera chegar lá em nome do Senhor Jesus. Tudo bem, minha irmã? Tudo. O que Tudo Deus bem. fez contigo? Na verdade, assim, como o pastor falou, eu vou testemunhar ainda sobre isso, mas eu quero acreditar e eu já acredito que eu sou curada. Para quem não sabe, eu tinha um problema renal crônico. Eu estava com menos de 17% de função renal. Eu estava um passo da hemodiálise. Um passo de iniciar um transplante. E eu não aceito isso, eu repreendo isso sobre a minha vida. Repreendo. Então, eu não quero isso. E eu estou aqui falando isso hoje porque eu quero testemunhar com todos os exames, com todas as comprovações que realmente Deus existe e que o amor dele é infinito sobre nós. Então, por isso que eu estou falando aqui hoje. A senhora está declarando a sua cura. Estou declarando a minha cura. Quantos por cento que o médico disse que você tem em funcionamento? Menos de 17%. Menos de 17%. Há um passo, como você diz, O transplante de transplante hemodiálise. e de hemodiálise. Nós agora, em nome de Jesus, abençoamos você, irmã Vanessa. Amém. E eu quero que todos saibam o que Jesus operou na sua vida nesse dia. E você vai contar, você vai fazer os exames. E em nome de Jesus, o Senhor vai devolver toda a tua saúde completa. Amém. Faz quantos anos que você sofre com isso? Desde os meus 11 meses de idade. 11 meses de idade. A senhora me permite perguntar, quantos anos a senhora tem hoje? 25. 25 anos. 25 anos sofrendo. Eu fiz tratamento em Curitiba, no Pequeno Príncipe, desde os meus 11 anos até os meus 18. Eu vivia mais internada do que em casa. A senhora está aqui já é um milagre. Eu creio que tem um propósito muito grande sobre a minha vida, porque não era para mim estar aqui hoje. Mas Jesus 25 anos atrás. Mas Jesus escolheu esse dia para terminar a bênção que você precisava. A cura completa, em nome de Jesus. Receba de Deus tua cura completa. Amém. Hoje fica na cruz de Cristo cravada essa doença. Amém. Você testemunha o poder de Deus. Vamos aplaudir Jesus, que é maravilhoso. Cadê um obreiro para levar um lenço para a irmã lá? Em nome de Jesus. Cadê um obreiro para levar um lenço para a irmã lá? Tem que estar atento, obreiro, em nome de Jesus. Mais alguém, irmãos? Isso aqui é lindo, gente. Isso aqui é coisa séria, irmãos. Quando você crê, irmão, você não precisa ter dúvida, é só contar. Alguém mais em nome de Jesus? Pastor, eu cheguei com uma dor de cabeça, cheguei distraído, não conseguia dar atenção para nada, mas agora o Senhor me tocou em nome de Jesus. Mais alguém, irmãos? Eu não vou insistir, eu não quero que você fale o que não aconteceu, mas Deus fez, conte para a glória de Deus. Mais alguém? Em nome de Jesus? Não? Quem chegou bem? Quem chegou bem? Você chegou bem? Depois desse culto, como você está? Você está melhor?
Era esse o propósito. Você está bem, tem que ficar melhor quando você chega na presença de Deus. Levanta a mão para o céu. Pai, obrigado por este culto. Obrigado por este momento especial. Que o Senhor continue, meu Deus, e nós já afirmamos juntos, como igreja, como quem ama a Tua palavra, nós declaramos a vitória da irmã Vanessa. Em fé, unidos, nós declaramos que ela vai testemunhar e nós vamos mostrar para o mundo inteiro que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus, eu não duvido que o Senhor fez hoje. Que seja contemplado sobre a vida da Vanessa, que volte normalmente a funcionar, ó Deus, os órgãos dela, onde estava parado, onde os médicos condenaram, que a Tua graça a faça cada dia mais ser radiante, e que seja usada na Tua obra, para contar os feitos do Senhor. Se cremos, dizemos amém, dizemos graças a Deus, e aplaudimos o Rei Eterno. Glória a Deus!